Perfeição. Leveza. O melhor oxigênio para se respirar. Aqui, um olhar pode simplesmente ter a mais doce pureza, e em outras circunstâncias pode ser intimidador. A Amazônia. Um nome que desperta fascínio, respeito e mistério. Um oceano verde que se estende por milhões de quilômetros, cobrindo o coração da América do Sul. Vista do alto, parece infinita. Um manto vivo que pulsa como se fosse o próprio pulmão do planeta. Mas ao descer entre suas copas gigantes, o que encontramos é muito mais do que uma floresta. É um universo à parte, um reino onde a vida se reinventa a cada instante. Aqui, árvores que desafiam o céu guardam segredos de séculos. Rios imensos que mais parecem mares serpenteiam como veias de água doce, levando vida e conectando mundos. E, em meio às sombras e à luz filtrada, criaturas invisíveis aos olhos comuns tecem o delicado equilíbrio desse ecossistema. Arraias que deslizam como fantasmas em águas escuras, onças que caminham em silêncio absoluto, aves que colorem o ar com suas penas e seus cantos, todos formam parte de uma orquestra natural que nunca cessa de tocar. A Amazônia não é apenas a maior floresta tropical do planeta, é também o lar de culturas ancestrais, povos indígenas que carregam em suas tradições a sabedoria milenar de viver em harmonia com a selva. Eles conhecem a cura escondida em cada folha, a história guardada em cada árvore, e enxergam a floresta não como um recurso, mas como uma mãe, uma divindade viva. Mas este paraíso, que já resistiu a eras inteiras de transformações da Terra, hoje enfrenta sua maior ameaça, o avanço da exploração humana. O desmatamento, a mineração, a caça predatória e as mudanças climáticas colocam em risco não apenas a fauna e a flora, mas também o futuro de quem depende desse equilíbrio, incluindo nós, em qualquer parte do planeta. Este documentário convida você a mergulhar nessa imensidão verde, a enxergar a Amazônia com novos olhos, não apenas como um território distante, mas como um coração que bate dentro de todos nós. Uma viagem cinematográfica pelo esplendor, pelo mistério e pela fragilidade da maior floresta tropical da Terra. Porque entender a Amazônia é, em última instância, entender o futuro da própria humanidade. Olhando de cima, podemos ter ideia de como a Amazônia é imensa. Um verdadeiro oceano verde que se estende além do horizonte. Essa floresta não pertence apenas a um único país. Ela abrange 9 nações da América do Sul: Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Equador, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. No entanto, é no Brasil que está a maior parte desse bioma, ocupando cerca de 60% de todo o território amazônico, tornando-o o guardião principal dessa riqueza natural. Com seus aproximadamente 6,7 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia é a maior floresta tropical do planeta, comparável em extensão a países inteiros somados. Dentro desse espaço colossal, pulsa uma vida abundante e diversa. Estima-se que a região abrigue mais de 3 milhões de espécies de plantas, animais e insetos, sem contar os rios e lagos. Essa grandiosidade vai além do que os números podem expressar. A Amazônia é chamada de pulmão do mundo por sua importância na produção de oxigênio e na regulação climática global. Cada árvore, cada rio e cada ser vivo fazem parte de uma rede complexa e vital que conecta não só os países que ela atravessa, mas também todo o planeta. A floresta amazônica, mais do que uma região geográfica, é um patrimônio natural e cultural que desafia nossa imaginação e lembra constantemente que a vida na Terra depende do equilíbrio delicado que ela representa. No coração da floresta amazônica, entre rios sinuosos e montanhas cobertas por névoa, vive um dos povos mais fascinantes da Terra, os Yanomami. Espalhados entre o Brasil e a Venezuela,
eles formam a maior tribo indígena de contato relativamente recente na Amazônia. Estima-se que sejam cerca de 40 mil pessoas, distribuídas em comunidades que mantêm vivas tradições milenares e um modo de vida intimamente entrelaçado à natureza. As câmeras adentram o interior da mata, e surge diante de nós a imagem do Chabono, a grande maloca circular que abriga dezenas de famílias. Ali não existem muros, nem portas. O espaço é coletivo, assim como a vida. Cada fogo aceso representa um lar, e juntos formam um círculo de calor, histórias e afetos. Para os Yanomami, não há separação rígida entre o indivíduo e a comunidade. Tudo é partilhado, da comida aos rituais espirituais. A relação com a floresta é profunda. Caça, pesca, coleta e roças de mandioca são fontes de sustento, mas também atos de respeito. Nenhum animal é abatido sem antes um pedido silencioso aos espíritos, pois cada ser vivo possui dono e essência. Os pajés, figuras centrais da cultura Yanomami, são pontes entre o visível e o invisível. Em rituais de canto e tabaco, eles conversam com os Chapiri, espíritos da floresta que ensinam, protegem e alertam sobre desequilíbrios. A cosmologia Yanomami é vasta e complexa. Eles acreditam que o céu é sustentado por camadas invisíveis e que um dia poderá desabar se o mundo não for respeitado. Nessa visão, a destruição da floresta não é apenas uma tragédia ambiental, mas uma ameaça ao próprio equilíbrio do universo. Mas a vida dos Yanomami, tão rica e simbólica, enfrenta perigos reais. Desde os anos 1980, a invasão de garimpeiros ilegais trouxe doenças, violência e contaminação dos rios por mercúrio. Crianças adoeceram, aldeias foram atacadas e muitas vidas se perderam. Ainda hoje, a luta por seus territórios é uma batalha constante, onde a resistência se ergue contra interesses econômicos que parecem não enxergar a floresta como lar, mas apenas como recurso. Quando a câmera se afasta e o Chabono se mistura novamente ao verde da mata, compreendemos que os Yanomami não são apenas habitantes da Amazônia. São guardiões de um conhecimento que ultrapassa fronteiras, lembrando à humanidade que, sem respeito à natureza, não há futuro. Olhando para dentro da imensidão verde da Amazônia, encontramos um dos predadores mais emblemáticos das Américas, a onça pintada. Silenciosa, imponente e enigmática, ela desliza entre as sombras da floresta como um fantasma dourado, marcada pelas inconfundíveis rosetas que pintam sua pele. Mais do que um simples felino, a onça é um símbolo da força da natureza e da complexidade da vida selvagem amazônica. A onça pintada, ou Panthera onca, é o maior felino das Américas e o terceiro maior do mundo, ficando atrás apenas do tigre e do leão. Na Amazônia, ela alcança sua plenitude. Músculos robustos, mandíbula extremamente poderosa e uma habilidade de caça inigualável. Diferente de outros grandes felinos, a onça não se limita a perseguir suas presas. Ela prefere emboscar. Com passos firmes e silenciosos, espreita pacientemente até o momento exato do ataque. Quando avança, a precisão é letal. Sua mordida, considerada a mais forte proporcionalmente entre todos os felinos, é capaz de atravessar ossos e até perfurar o casco de uma tartaruga. O território da onça é vasto e diversificado. Da densa mata fechada às margens dos rios, ela se adapta com facilidade. Excelente nadadora, mergulha em igarapés e lagos à procura de presas aquáticas, como peixes e jacarés. No entanto, seu cardápio vai muito além. Capivaras, veados, queixadas e até grandes anacondas podem ser abatidos por esse predador supremo. Cada caçada não é apenas um espetáculo de força e destreza, mas também um lembrete do equilíbrio que a onça ajuda a manter. Como espécie de topo de cadeia alimentar, ela regula populações de outros animais, garantindo a saúde do ecossistema amazônico. Mas a relação da onça com os povos da floresta vai além da biologia. Para diversas culturas indígenas, esse felino representa poder, sabedoria e espiritualidade.
É o guardião da noite, o espírito que caminha entre mundos. Sua presença desperta respeito e, muitas vezes, temor. Infelizmente, apesar de sua imponência, a onça-pintada enfrenta ameaças crescentes. O avanço do desmatamento, a perda de habitat e a caça ilegal colocam em risco sua sobrevivência. Cada árvore derrubada reduz o espaço vital desse predador. Cada rio poluído compromete sua fonte de alimento. A onça, que por milhares de anos reinou absoluta na floresta, agora se vê pressionada pela ação humana. Ainda assim, onde a floresta permanece intacta, a onça resiste. Ela continua seu ciclo silencioso, caçando ao entardecer, bebendo nas águas escuras e deixando suas pegadas profundas na terra úmida. É um testemunho vivo da grandiosidade amazônica, um lembrete de que a preservação da onça é, em essência, a preservação da própria floresta. A onça-pintada da Amazônia não é apenas um animal. Ela é um ícone, um símbolo da vida selvagem e da resistência da natureza diante dos desafios. Contemplar sua existência é compreender que, sem ela, a Amazônia perderia parte de sua alma. Se a onça-pintada comanda o solo abaixo dessas árvores, acima delas as aves reinam. A Amazônia é um dos maiores santuários de aves do planeta, abrigando uma diversidade impressionante que transforma o céu e a copa das árvores em um espetáculo de cores, sons e movimentos. Estima-se que mais de 1.300 espécies de aves vivam na floresta amazônica, representando cerca de 1/3 de todas as espécies conhecidas no mundo. Essa abundância faz da região um dos locais mais importantes para a observação e a conservação de aves. Entre as muitas famílias que habitam o bioma, encontramos tucanos de bicos multicoloridos, garças que riscam os igarapés com sua elegância, gaviões que patrulham os céus em busca de presas e beija-flores que brilham como pedras preciosas ao sugar o néctar das flores. Cada uma dessas espécies desempenha um papel fundamental no equilíbrio do ecossistema. Algumas controlam populações de insetos, outras dispersam sementes ou polinizam plantas, ajudando a floresta a se renovar continuamente. Mas entre todas essas aves magníficas, uma em especial rouba os olhares e o coração de quem a vê: a arara azul. Símbolo da exuberância amazônica, ela é considerada uma das aves mais icônicas do Brasil. Com plumagem azul intensa, contrastando com o amarelo ao redor dos olhos e da base do bico, a arara azul é um espetáculo vivo que parece carregar consigo o próprio céu da floresta. Seu tamanho também impressiona. Pode chegar a mais de 1 metro de comprimento, sendo a maior espécie de arara existente. Além da beleza, a arara azul se destaca pelo comportamento social. Vive em bandos ou em pares, criando laços afetivos duradouros. O casal permanece unido por toda a vida, dividindo tarefas como a busca por alimento e o cuidado com os filhotes. A alimentação é variada, mas as castanhas de palmeiras que exigem força para serem quebradas são seu prato predileto e seu poderoso bico é perfeitamente adaptado para essa função. Infelizmente, a espécie já enfrentou sérios riscos de extinção, vítima da caça ilegal e do tráfico de animais silvestres, além da perda de habitat. Projetos de conservação e programas de reprodução em cativeiro têm ajudado a recuperar parte da população, mas a luta pela sua sobrevivência continua. Se a floresta amazônica é o coração verde do planeta, seus rios são as veias que mantêm toda essa imensidão viva. Do alto, o que se vê é uma rede colossal de águas que cortam a selva, serpenteando entre árvores que parecem não ter fim. São mais de 1.100 rios, grandes e pequenos, formando a maior bacia hidrográfica do mundo. E no centro dela está o gigante, o Rio Amazonas. Com mais de 7.000 quilômetros de extensão, ele é o maior rio em volume de água e um dos mais longos da Terra, despejando sozinho cerca de 20% da água doce que chega aos oceanos. A cada curva, o Amazonas ganha reforço de afluentes igualmente grandiosos, como o Negro, o Madeira, o Tapajós e o Xingu. O Rio Negro, famoso por suas águas escuras,
se encontra com o rio Solimões, em um espetáculo natural chamado Encontro das Águas. Durante quilômetros, as duas correntes correm lado a lado sem se misturar. Uma negra e ácida, a outra barrenta e rica em sedimentos. É a própria natureza mostrando seu poder em cores contrastantes. Esses rios não são apenas caminhos líquidos. Eles moldam a vida da floresta. Durante a cheia, que acontece de novembro a maio, as águas transbordam, invadem a mata e criam um universo à parte, conhecido como igapó. Árvores submersas passam a ser refúgio de peixes, aves e até de botos cor-de-rosa, que deslizam silenciosos entre troncos alagados. Já na seca, surgem praias de areia clara que parecem emergir do nada, mudando completamente a paisagem. As águas amazônicas também sustentam culturas humanas milenares. Povos indígenas e ribeirinhos dependem delas para pescar, se locomover e manter tradições ancestrais. O rio é estrada, mercado e templo. É dele que vêm histórias, lendas e a própria sobrevivência. Para muitos, o rio não é apenas um recurso natural, mas uma entidade viva que respira e protege. Do microscópico plâncton às imensas embarcações que cruzam suas correntes, os rios da Amazônia são um lembrete da força e da delicadeza da vida. Cada onda que toca as margens carrega nutrientes, histórias e segredos de uma região que continua sendo um dos maiores mistérios da Terra. E assim, entre reflexos dourados do sol e a imensidão das águas que parecem não ter fim, os rios da Amazônia permanecem como artérias vitais de um mundo onde natureza e humanidade ainda convivem lado a lado. Na imensidão verde da Amazônia, nem sempre são os grandes predadores ou as árvores colossais que chamam mais atenção. Muitas vezes, os verdadeiros protagonistas desse cenário épico são seres pequenos, quase invisíveis, mas indispensáveis: os insetos. Eles estão em todos os lugares, nas margens dos rios, sobrevoando a copa das árvores ou escondidos no chão úmido da floresta. Sua diversidade é tão vasta que especialistas acreditam que apenas uma fração de todas as espécies amazônicas já foi registrada pela ciência. Entre eles, destacam-se as borboletas, mensageiras delicadas que dançam pelo ar como fragmentos coloridos de um mosaico vivo. Estima-se que mais de 7.000 espécies habitem a Amazônia, pintando a floresta com tonalidades que variam do azul metálico da morfo, capaz de refletir a luz do sol como um espelho, ao amarelo intenso de pequenas borboletas sulfúreas. Não se trata apenas de beleza. Esses insetos cumprem papéis vitais na polinização, garantindo que flores se transformem em frutos e sementes, alimentando aves, primatas e até humanos. Mas, se a borboleta representa a delicadeza, a formiga encarna a força coletiva. A Amazônia abriga colônias inteiras de formigas cortadeiras, capazes de carregar folhas maiores do que seus próprios corpos em fileiras intermináveis, como pequenos exércitos organizados. Esses insetos, ao transportarem fragmentos vegetais para seus ninhos subterrâneos, cultivam fungos que lhes servem de alimento. Um exemplo perfeito de agricultura em miniatura, praticada há milhões de anos. Outras espécies, como a formiga de fogo, revelam um lado mais agressivo. Lembrando que a floresta é também palco de disputas e defesas constantes. E não paramos por aí. Gafanhotos, besouros, mariposas e libélulas compõem um espetáculo de diversidade que parece não ter fim. Alguns são especialistas em camuflagem, tornando-se invisíveis em meio às folhas. Outros brilham no escuro, como vagalumes que transformam a noite amazônica em um céu estrelado ao nível do chão. Cada um desses seres, por menor que pareça, tem uma função essencial no equilíbrio ecológico: reciclar nutrientes, controlar populações de outras espécies, fertilizar o solo e manter o ciclo da vida em movimento. Assim, quando olhamos para a Amazônia, não podemos enxergá-la apenas como a terra dos grandes animais. Ela também é o reino dos pequenos, seres minúsculos que sustentam silenciosamente a maior floresta tropical do planeta. No palco dessa imensa sinfonia natural,
Os insetos não são coadjuvantes, são maestros invisíveis, regendo a vida em cada batida de asa, em cada passo minúsculo que dão sobre a terra úmida da floresta. Nessa imensidão verde da floresta amazônica, cada canto esconde segredos que a ciência ainda tenta decifrar. Entre os mais intrigantes habitantes desse bioma estão as cobras, animais que despertam tanto fascínio quanto medo. A Amazônia é o lar de uma impressionante diversidade ofídica. Estima-se que existam mais de 200 espécies de serpentes distribuídas em seus rios, igarapés e florestas densas. Algumas delas são pequenas e discretas, como as cobras cipó, capazes de se camuflar entre os galhos, enquanto outras carregam fama temida, como a jararaca e a cascavel amazônica. Mas nenhuma delas exerce tanto magnetismo e curiosidade quanto a rainha silenciosa dos rios, a sucuri. A sucuri é uma das maiores serpentes do planeta. Pode ultrapassar 8 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos, o que a coloca no topo da cadeia alimentar aquática da Amazônia. Diferente das cobras venenosas, a sucuri não possui peçonha. Sua arma é a força descomunal. Enrola-se ao redor da presa e, em poucos instantes, o esmagamento é fatal. O coração para não por veneno, mas por pura pressão. O cenário em que a sucuri reina é quase sempre o mesmo. Águas calmas, lodosas e silenciosas. É ali que esse colosso se esconde, movendo-se de forma quase imperceptível, apenas os olhos e as narinas emergindo na superfície. Seu corpo, coberto por escamas verde-oliva com manchas escuras, mistura-se perfeitamente com o reflexo da floresta sobre a água. Poucos a veem antes que seja tarde. Quando a noite cai, a floresta ganha novos sons, e é nesse momento que a sucuri costuma agir. Capivaras que se aproximam para beber água, aves aquáticas que mergulham em busca de peixes e até jacarés jovens podem acabar servindo de banquete. Com uma mandíbula extremamente flexível, essa serpente é capaz de engolir presas inteiras muito maiores do que sua própria cabeça, em um processo lento e impressionante. Mas ao contrário do que o imaginário popular muitas vezes sugere, as sucuris não são predadoras indiscriminadas. Seu metabolismo é lento. Após uma grande refeição, pode passar semanas ou até meses sem se alimentar novamente. Esse comportamento faz dela um predador paciente, seletivo e estratégico, em perfeita sintonia com o equilíbrio do ecossistema. A relação entre humanos e sucuris é marcada por histórias lendárias. Povos ribeirinhos contam narrativas de encontros com serpentes colossais que arrastariam canoas inteiras para o fundo do rio. A ciência, no entanto, aponta que, apesar de sua força e tamanho, ataques a pessoas são extremamente raros. Muito mais do que vilã, a sucuri é guardiã dos rios, peça essencial na manutenção da vida aquática da Amazônia. Filmá-la em seu ambiente natural é um desafio quase mítico. As câmeras precisam esperar horas, dias, às vezes semanas, até que ela decida se mostrar. Quando isso acontece, o espetáculo é hipnotizante. O deslizar lento e silencioso da sucuri, entre águas escuras e raízes submersas, revela não apenas o poder da natureza, mas também sua harmonia. No coração da maior floresta tropical do planeta, onde cada ser vivo desempenha um papel essencial, a sucuri se destaca como um dos símbolos mais imponentes. Uma presença silenciosa, majestosa e inevitável. A cada curva do rio, a cada sombra que se move sob a superfície, paira a sensação de que ela pode estar ali, observando. Invisível, paciente, eterna. Olhando de cima, a Amazônia se revela como um tapete verde interminável, estendendo-se por mais de 5,5 milhões de quilômetros quadrados. Como já foi dito aqui, popularmente chamada de pulmão do mundo, a Amazônia não é apenas um símbolo de grandiosidade natural, mas também um dos ecossistemas mais complexos já conhecidos. Um dos papéis mais impressionantes da floresta amazônica está ligado ao ciclo do oxigênio. Por meio da fotossíntese,
bilhões de árvores e plantas transformam gás carbônico em oxigênio. Estima-se que cerca de 20% do oxigênio liberado no planeta venha dessa imensa massa verde. Entre as árvores que se erguem na região, algumas atingem proporções verdadeiramente monumentais. O angelim vermelho, por exemplo, pode ultrapassar 80 metros de altura, o equivalente a um prédio de 25 andares, e é considerado uma das maiores árvores da Amazônia e de toda a América do Sul. Também há a majestosa castanheira do Pará, que não só impressiona pela altura e robustez, chegando a 60 metros, mas também é fonte de alimento essencial para animais e humanos. Essas árvores centenárias testemunham a passagem do tempo e servem como pilares, sustentando a imensa cúpula verde da floresta. No chão úmido da floresta e nos rios sinuosos que a cortam, surgem maravilhas igualmente emblemáticas. Um dos símbolos mais conhecidos da Amazônia é a Vitória régia, Victoria amazônica, uma planta aquática de proporções quase inacreditáveis. Suas folhas circulares podem atingir até 2,5 metros de diâmetro e são capazes de suportar o peso de uma criança pequena. Suas flores, que desabrocham ao anoitecer, exibem um espetáculo raro. Começam brancas e, no dia seguinte, transformam-se em tons de rosa, num ciclo que dura apenas 48 horas. Essa breve beleza tornou a Vitória régia um dos ícones mais poéticos da região. Outro aspecto fundamental da Amazônia é o regime de chuvas. Trata-se de uma das áreas mais úmidas do planeta, com índices pluviométricos que variam entre 2.000 e 3.000 milímetros anuais. Essa abundância de água não é fruto apenas das massas de ar úmido vindas do Atlântico, mas também de um fenômeno singular. A própria floresta gera parte da sua chuva. Isso ocorre porque as árvores transpiram enormes quantidades de vapor d'água, um processo chamado de bombeamento biótico. Assim, a umidade liberada pelas plantas se acumula e forma nuvens, que voltam em forma de chuvas intensas, sustentando o ciclo vital da floresta e até mesmo influenciando o regime hídrico de outras regiões da América do Sul. Essa combinação de umidade, solos férteis e luz solar cria um ambiente propício para uma biodiversidade sem paralelo. Estima-se que 10% de todas as espécies conhecidas no planeta vivam na Amazônia. Cada metro quadrado dessa floresta pode abrigar formas de vida ainda desconhecidas pela ciência, mostrando que, apesar de séculos de exploração e pesquisa, a Amazônia continua sendo um vasto território de mistérios. Contudo, a grandiosidade da floresta não pode ser vista apenas como um espetáculo natural distante. Sua preservação é essencial não apenas para os habitantes da região, mas para toda a humanidade, pois dela depende parte do equilíbrio climático global, da qualidade da água e até da manutenção de espécies que podem ser a chave para medicamentos do futuro. Em cada árvore colossal, em cada folha da Vitória régia e em cada gota de chuva que alimenta seus rios, a Amazônia nos lembra de sua importância vital. Mais do que um bioma, é um coração verde que pulsa no centro do planeta, respirando vida e esperança para as gerações presentes e futuras. Se você assistiu até aqui, deixe por favor uma curtida e se inscreva no canal. Você estará me ajudando muito.